Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Anderson. Você já se perguntou por que as pessoas, na grande maioria que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, não conseguem enxergar as coisas tão óbvias, que fica bem na cara dela, não consegue enxergar? Isso tem um motivo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui a gente já percebe que o Deus desse século, o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele cega através do nosso entendimento. Porque quando a gente estuda um versículo e não consegue entender o que está escrito, é Satanás cegando a gente espiritualmente para a gente não conseguir enxergar o que Deus quer passar para a gente. Em 2 Coríntios 3, 15, 16 diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então esse véu se retirará. Então a gente vê que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Só que quando essas pessoas se convertem, esse véu que cega as pessoas, esse véu que quem colocou foi Satanás, ele cai. Mediante a isso, gostaria de trazer algo muito interessante para você, que está em Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos falar um pouquinho do primeiro homicida. Você sabe quem foi o primeiro homicida? O primeiro homicida foi Caim. Caim é o primogênito de Adão. Só que tem um mistério que as pessoas não conseguem enxergar aqui. Por quê? Porque o Deus desse século não quer que você enxergue isso. E o Deus desse século é literalmente o pai de Caim. Gênesis 4, 1 diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Esse conheceu aqui é um eufemismo, quer dizer que eles tiveram relação, tá, conjugal. E ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Prestou atenção? O que aconteceu aqui? Você não prestou atenção, né? Então presta bem atenção, vou ler de novo. E conheceu Adão a Eva. Conheceu Adão a Eva uma vez. E sua mulher, conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim, ou seja, ela concebeu e teve um filho. Não, aqui fala que ela teve Caim. E teve mais a seu irmão Abel. Eles eram gêmeos. Você nunca percebeu isso? Que Caim e Abel, eles eram gêmeos? Tá aqui. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Aqui era para estar escrito assim: teve a seu primeiro filho e teve a um filho. Caim, não, tá escrito aqui, ó. E teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais, a seu irmão Abel, que foi pastor de ovelha, e Caim lavrador da terra. Prestou atenção que Eva estava grávida de filhos gêmeos, porém de pais diferentes? Olha o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Duas sementes estava sendo gerada no ventre de Eva. Da mesma forma que Raquel ficou grávida de Jacó e de Esaú, ambos eram gêmeos, porém Esaú era do maligno, descendência desde Gênesis aqui, ó. Essa descendência aqui, ó, essa semente aqui de Gênesis 3,15 é sêmen, é descendência, é DNA, se você não está entendendo, entendeu? Mas vamos voltar aqui para o versículo 4 de Gênesis, no capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Lembra que Caim ele era lavrador. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta,
mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Por que Deus ele não atentou para a oferta de Caim? Muitos pastores falam assim, não, é porque Caim ele sacrificou das suas ovelhas, e trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, ou seja, os primeiros, e Caim não. Não tem lógica. Isso não faz sentido nenhum. Você está entendendo? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Caim não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Lógico. Imagina, eu e meu irmão gêmeos. Eu sou lavrador e meu irmão é pastor. A gente vamos oferecer uma oferta para Deus. Eu vou trazer do que eu tenho. Eu tenho frutas. Entendeu? E Abel trouxe ovelhas. Cada um sacrificou aquilo que tinha. Só que Deus, ele poderia ter falado para Caim, ou Caim, eu não aceito sacrifício de frutas, eu aceito sacrifício de animais. Provavelmente ele iria sacrificar um animal. Mas por que Deus irou com ele? Somente por causa disso? Não. Porque Caim já tinha uma descendência maligna. Ele era do maligno. E Abel também trouxe, mas para Caim e para a sua oferta não atentou e irou-se com fortemente e descaiu-lhe seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Olha só, Deus ainda pergunta, por que tiraste? Lógico, rejeitou a oferta dele. Não haverá, e o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que caiu seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Cara, mas por que Deus teve essa conversa com ele? O pecado jaz à sua porta, se bem fizeres, você entendeu? E se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, ou seja, se você fizer o bem, eu vou aceitar você. Por que Deus estava falando isso para Caim? Porque tem alguma coisa a ver com aquilo que aconteceu no Éden? E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, aonde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, dessa terra. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que o que possa ser perdoado. Ele era maligno, na essência. Você prestou atenção que não era comum, já que ele só tinha ele, o irmão dele e os pais. Da onde veio essa maldade se Adão e Eva não eram assim e nem Abel? De onde veio essa maldade? Ele aprendeu isso com quem? Ele não tinha referência. Pelo contrário, ele viu o querubim que foi posto no portão do Éden para Adão não voltar. Eles foram expulsos de dentro do jardim. Você prestou atenção? De onde vem isso? Isso já estava no sangue dele, no DNA dele, no caráter dele. É isso que está falando aqui. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que o que possa ser perdoado. Ou seja, a maldade que está dentro de mim é muito maior do que você possa ser perdoado, do que eu possa ser perdoado. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. E o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não se ferisse qualquer que o achasse. Interessante que nessa época só tinha os 4, ou melhor, os 3 que ele matou Abel. Quem iria achar ele?
Quem seria esse povo? Parou para pensar? E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Engraçado, né? Olha bem, prestou atenção? E saiu Caim de diante da face do Senhor, ou seja, Caim estava conversando com Deus e foi embora. Ele andou até uma terra chamada Nod, da banda do oriente do Éden, ou seja, no oriente do Éden já tinha, e não vem falar para mim que é filho de Adão e Eva, que não é não tem lógica de ser isso aqui não. Isso aqui já foi, isso aqui foi sequência, saiu da banda, saiu de frente de Deus, foi para o oriente, lá tinha uma terra chamada Nod, lá ele encontrou uma mulher e casou. Você já se perguntou quem são essas pessoas? Alguém já pregou a respeito disso para você? Quem são essas pessoas? Não tem como ser. Quando eu falei, lembra que quando eu comecei a ler em 2 Coríntios 3, 4, que fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, é para não enxergar o que está escrito aqui. Ó. As pessoas estão vendo, lendo, mas não conseguem processar o seu cérebro. Que Caim era irmão gêmeos de Abel, que Caim era filho de um outro pai, ele era maligno, e que Caim, quando saiu da terra de Nod, ele já encontrou uma cidade. Quando ele saiu da face do Senhor, ele já encontrou uma cidade, mulher, casou. Irmã. Então, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Não consegue enxergar a verdade. E a verdade é só ler. Tá aqui, ó. Tá na cara. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.